A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 15. Experimentos com parasitas encontrados nas plantas indicaram que até mesmo a ordem inferior de vida é permitido tirar vantagem das leis naturais. Este experimento foi feito por Jacques Law, um membro do Instituto Rockefeller. Para fazer o experimento, pegam-se arbustos de roseira cor-de-rosa, coloca-os em um quarto em frente de uma janela fechada. Se as plantas secam, os parasitas primeiros sem asas vão mudando a insetos com asas. Depois da metamorfose, os animais saem das plantas, voam à janela e ficam se debatendo contra o vidro. É evidente que esses minúsculos insetos perceberam que as plantas das quais viviam estavam mortas e que não poderiam, portanto, continuar se alimentando nem bebendo delas. A única forma que eles podiam ter para se salvar da inanição era fazer crescer temporalmente asas e voar, e eles assim o fizeram. Experimentos como esses indicam que a onisciência, assim como a onipotência, é onipresente e que o ser vivo, por menor que seja, poderá tirar vantagem caso necessite. A parte 15 lhe dirá mais sobre a lei sob a qual vivemos. Explicará que estas leis funcionam para a nossa vantagem, que todas as condições e experiências que nos acontecem são para o nosso benefício, que ganhamos força em proporção ao esforço efetuado e que a nossa felicidade é possível como uma cooperação consciente com as leis naturais. Parte 15. As leis sob as quais vivemos estão projetadas somente para a nossa vantagem. Estas leis são imutáveis e não podemos escapar da sua operação. Todas as grandes forças eternas agem em solene silêncio, porém compete a cada um de nós se colocar em harmonia com elas e assim expressar uma vida de comparativa paz e felicidade. As dificuldades, a falta de harmonia e obstáculos indicam que estamos renitentes a tirar o nosso interior o que não necessitamos, ou somos renitentes a aceitar o que queremos. O crescimento se conquista com uma mudança interna de velho para o novo, de bom para o melhor. Esta é condicional ou ação recíproca, porque cada um de nós é uma entidade de pensamento completa e torna possível que recebamos a semente na medida em que a damos. Não podemos obter o que precisamos se nos apegarmos ao que temos. Podemos controlar conscientemente as nossas condições, pois podemos detectar o propósito do que atraímos e estar dispostos a extrair de cada experiência somente o que requeremos para o nosso futuro crescimento. Nossa habilidade para fazer isso determina o grau de harmonia e felicidade que obtemos. A capacidade de se apropriar do que precisamos para o nosso crescimento continuamente se incrementará, pelo que alcançaremos planos mais altos e visões mais amplas, e aumentarão as nossas habilidades para saber o que requeremos. A certeza maior nos fará discernir esta presença, para atraí-la e absorvê-la. Nada podemos alcançar exceto o que for necessário para o nosso crescimento. Todas as situações e experiências que vêm a nós nos beneficiarão. As dificuldades e os obstáculos continuarão vindo até que absorvamos a sua sabedoria e recolhamos dela o essencial para o crescimento futuro. O que colhemos é aquilo que semeamos, e isso é matematicamente exato. Ganhamos força exatamente na mesma medida do esforço requerido para superar as dificuldades. Os requisitos inexoráveis do crescimento pedem que exerçamos o grau mais elevado de atração que esteja perfeitamente em acordo conosco. Nossa maior felicidade será alcançada de melhor modo com a nossa compreensão e cooperação consciente com as leis naturais. Precisamos ter pensamentos que estejam vitalmente impregnados com amor. O amor é um produto das emoções e é, portanto, essencial que as emoções sejam controladas e dirigidas pelo intelecto e a razão. É o amor que distribui vitalidade ao pensamento e lhe permite assim germinar. A lei da atração ou a lei do amor, porque são uma e uma outra razão, trarão o necessário para o crescimento e a maturidade.
A primeira forma de pensamento encontrada é a língua, ou as palavras. Isso determina a importância das palavras. Elas são a primeira manifestação do pensamento e são levadas nos recipientes do pensamento. Pegam o éter e colocam-o em movimento e reproduzem o pensamento para os outros em uma forma de som. O pensamento pode conduzir à ação de qualquer espécie, pelo que a ação é simplesmente o pensamento que se expressa de forma visível. Fica evidente, portanto, que se desejamos condições positivas, somente podemos nos permitir ter pensamentos positivos. E isso conduz à inevitável conclusão de que, se desejamos expressar a abundância em nossas vidas, precisamos pensar somente em abundância. E assim como as palavras são os pensamentos tomando forma, precisamos ter especial cuidado em não usar nada mais que seja além de uma linguagem harmoniosa e construtiva. Quando estiverem finalmente cristalizadas em formas objetivas, isso nos dará uma vantagem. Não podemos escapar das imagens que insistentemente pomos em nossa mente, e estas fotografias de concepções errôneas são exatamente o que trazemos pelo uso de palavras, quando utilizamos qualquer forma de linguagem que não se identifique com o nosso bem-estar. Manifestamos mais e mais vida quando nosso pensamento se ilumina e assume planos mais elevados. Isso é obtido com grande facilidade quando usamos imagens de palavras que são claramente definidas e liberadas dos conceitos agregados a elas nos planos mais baixos do pensamento. É com a palavra que precisamos expressar nossos pensamentos, e se estamos utilizando as formas superiores de verdade, podemos usar somente o material que foi inteligente e cuidadosamente selecionado, tendo em vista esse propósito. Este maravilhoso poder de vestir pensamentos na forma de palavras é o que diferencia o homem do resto do mundo animal. Pelo uso da palavra e pelo uso da palavra escrita, ele pode ver no decorrer dos séculos e ver as cenas comovedoras pelas quais tem sua atual herança. Isso foi dado para a comunhão dos homens pelos grandes escritores e pensadores de todos os tempos, e os registros combinados que hoje possuímos é, portanto, a expressão do pensamento universal que esteve buscando tomar forma na mente do homem. Sabemos que o pensamento universal tem por meta a criação da forma e que o pensamento individual igualmente sempre está procurando se expressar em forma. E sabemos que a palavra é uma forma de pensamento e uma oração é a combinação de formas de pensamento. Portanto, se desejamos nosso ideal de beleza e fortaleza, precisamos ver que as palavras que saem de nós ou que nós expressamos, finalmente precisam ser criadas exatamente, unidas e cuidadosamente, com exatidão na construção de palavras e orações, de uma forma de mais elevada arquitetura da civilização, que será um passaporte para o sucesso. As palavras são os pensamentos e são, portanto, um poder invisível e invencível que finalmente se objetivaram na forma em que elas são dadas. As palavras podem se tornar situações mentais que viverão para sempre ou podem se converter em coisas que a primeira brisa levará. Elas podem encantar o olho e, assim como o ouvido, podem conter todo o conhecimento. Nelas encontraremos histórias, assim como a esperança do futuro. Elas estão deixando mensagens da atividade humana e sobre-humana que está nascendo. A beleza das palavras consiste na beleza do pensamento, o poder da palavra no poder do pensamento, e o poder do pensamento consiste em sua vitalidade. Como identificar o pensamento vital? Quais são as características que os distinguem? Precisa de ter um princípio? Como identificar esse princípio? Há um princípio matemático, porém nenhum de erro. Há um princípio de saúde, porém nenhum de doença. Há um princípio de verdade, porém nenhum de desonestidade. E há um princípio de luz, porém nenhum de escuridão. Há um princípio de abundância, porém nenhum de pobreza. Como saber que isso é verdade? Porque se aplicamos o princípio matemático corretamente, estaremos seguros dos nossos resultados.
Onde há saúde, não terá doença. Se conhecermos a verdade, não poderemos ser enganados. Se estamos na luz, não poderemos estar na escuridão. E onde há abundância, não pode haver pobreza. Esses são os fatos evidentes em si. Porém, uma verdade de suma importância é que um pensamento contendo princípios é vital e, portanto, contém vida e, consequentemente, se enraiza e, finalmente, seguramente afastará os pensamentos negativos que, por sua própria natureza, não podem conter nenhuma vitalidade. Isso é algo que parece ter sido passado por cima. Porém, este é um fato que lhe permitirá destruir toda forma de discórdia, de carência e de limitação. Quem é suficientemente sábio para entender, reconhecerá facilmente que a energia criativa do pensamento é uma arma invencível em suas mãos e se torna o senhor do destino. No mundo físico há uma lei de compensação, que diz que a aparição de uma dada quantidade de energia, onde quer que seja, significa o desaparecimento da mesma quantidade de energia em alguma parte. E assim constatamos que podemos obter somente o que damos. Se realizamos alguma ação, precisamos estar preparados para assumir a correspondente responsabilidade por essa ação. O subconsciente não pode raciocinar, ele toma a nossa palavra. Pensamos em algo e agora precisamos recebê-lo. Fizemos a nossa cama, agora precisamos dormir nela. Os dados estão lançados, os fios da madeixa formam um padrão que criamos. Por esta razão, a interiorização precisa ser exercitada, de modo que o pensamento que tenhamos não contenha nenhum germe mental, moral ou físico do que não desejamos especificamente em nossas vidas. A interiorização é uma faculdade da mente que nos permite analisar fatos e condições em um amplo leque. É um tipo de telescópio humano, nos permite entender as dificuldades assim como as possibilidades em qualquer empreendimento. A interiorização nos permite estar preparados para os obstáculos que encontrarmos. Poderemos, portanto, superá-los antes que possam causar dificuldades. A interiorização nos permite planejar com vantagem e poder mudar os nossos pensamentos e a atenção na direção correta, em vez de seguir os canais que não permitem um possível retorno. A interiorização é, portanto, absolutamente essencial para o desenvolvimento de qualquer grande conquista. Com ela poderemos entrar, explorar e possuir qualquer campo mental. A interiorização é um produto do mundo interior e é desenvolvido no silêncio pela concentração. Para o seu exercício dessa semana, concentre-se em uma interiorização. Tome a sua posição costumeira, enfoque o pensamento no fato de que ter um conhecimento do poder criativo do pensamento não significa possuir a arte do pensamento. Deixe o pensamento permanecer de fato de que tal conhecimento não se aplica a si mesmo, que as nossas ações não estão governadas pelo conhecimento, senão pelo costume e os precedentes também os hábitos. O único caminho que temos para aplicar o conhecimento é com o esforço consciente de forma determinada. Traga à mente o fato de que os passos não usuais do conhecimento são da mente, que o valor da informação está na aplicação do princípio. Continue com esta linha de pensamento até que alcance a interiorização suficiente para formular um programa definitivo e para aplicar esse princípio em seu problema em particular. Pense verdadeiramente, e seus pensamentos alimentarão a fome do mundo. Fale verdadeiramente, e cada palavra sua será uma semente frutífera. Viva verdadeiramente, sua vida será um grandioso e nobre credo. Holácio Bonar. A todo homem abriu-se um caminho, e a alma superior escala caminhos superiores, e a alma inferior caminha tateando o inferior, e em meio a níveis nebulosos os demais vão de lado para o outro. Porém, para todo homem se abre um caminho superior e um inferior, e cada homem decide o caminho que a sua alma percorrerá.